Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais profundas e transformadoras da literatura mundial. As três perguntas, do grande escritor russo Lev Tolstói. Preparem-se, porque esta não é apenas uma história, é um guia para uma vida com mais significado, propósito e presença. A história começa com um rei. Um homem que, apesar de todo o seu poder e riqueza, sentia que algo lhe faltava. Ele estava convencido de que, se soubesse as respostas para três perguntas fundamentais, nunca mais falharia em nada que fizesse. Ele se tornaria o governante mais sábio e eficaz que já existiu. E que perguntas eram essas? Primeiro, qual é o momento mais importante para agir? Segundo, quem são as pessoas mais importantes com quem devemos nos relacionar? E terceiro, qual é a coisa mais importante a se fazer? Obcecado por encontrar essas respostas, o rei proclamou em todo o seu reino que daria uma grande recompensa a quem pudesse lhe ensinar essas três coisas. Imaginem a agitação. Sábios, estudiosos e conselheiros de todos os cantos vieram ao palácio, cada um com a sua própria teoria. Para a primeira pergunta, sobre o tempo certo, as respostas foram as mais variadas. Alguns disseram que o rei deveria criar um cronograma detalhado, planeando cada dia, mês e ano, e segui-lo à risca. Outros argumentaram que isso era impossível, que a vida é imprevisível e que o rei deveria estar sempre atento a tudo o que acontecia para aproveitar a oportunidade certa. Havia ainda aqueles que sugeriram que ele deveria criar um conselho de sábios para o ajudar a decidir o momento exato para cada ação. Mas como poderiam concordar entre si? As opiniões eram muitas e contraditórias. Para a segunda pergunta, sobre as pessoas mais importantes, a confusão não foi menor. Alguns afirmavam que os conselheiros do rei eram as pessoas essenciais. Outros diziam que eram os sacerdotes e líderes espirituais. Havia quem defendesse que os médicos eram os mais importantes. Afinal, a saúde é tudo. E claro, não faltaram aqueles que apontaram os guerreiros, pois a segurança do reino dependia deles. Novamente, o rei se viu diante de um mar de respostas diferentes, nenhuma delas parecendo ser a definitiva. E, finalmente, para a terceira pergunta, sobre a coisa mais importante a se fazer, as sugestões foram igualmente diversas. A ciência, diziam uns, era a atividade mais crucial. A habilidade na guerra, afirmavam outros. A adoração religiosa, propunham ainda outros. Cada especialista defendia sua própria área de conhecimento como a mais importante de todas. O rei ouviu a todos pacientemente, mas não ficou satisfeito. As respostas eram tão conflitantes, tão teóricas, que ele não conseguiu concordar com nenhuma delas. E assim, ele não deu a recompensa a ninguém. Ele percebeu que a sabedoria que buscava não estava nos palácios ou nos livros dos eruditos. Talvez estivesse em outro lugar, com alguém que vivesse de uma forma mais simples e conectada com a vida real. Foi então que ele ouviu falar de um eremita, um homem que vivia isolado nas montanhas e era conhecido por sua imensa sabedoria. Este eremita, no entanto, só recebia pessoas comuns, gente do povo. Ele não se misturava com os ricos e poderosos. Determinado, o rei decidiu ir ao encontro do eremita, mas ele sabia que não poderia ir como um rei. Então ele se disfarçou com roupas simples, de camponês, deixou seus guardas e seu cavalo para trás e seguiu a pé. Sozinho,
até a cabana do sábio. Ao chegar, o rei encontrou o eremita, um homem já idoso e frágil, cavando a terra em frente à sua humilde morada. O trabalho era visivelmente pesado para ele. A cada vez que fincava a pá no chão, ele respirava com dificuldade. O rei aproximou-se e, com todo o respeito, disse: Eu vim até esse sábio eremita para lhe pedir que responda a 3 perguntas. Qual é o momento certo para cada coisa? Quem são as pessoas de quem mais preciso? E o que é mais importante fazer? O eremita ouviu o rei, olhou para ele, mas não disse uma palavra. Apenas cuspiu nas mãos e continuou o seu trabalho árduo de cavar. O rei, vendo o cansaço do velho homem, sentiu compaixão. O senhor parece cansado, disse ele. Deixe-me pegar a pá e trabalhar um pouco no seu lugar. O eremita agradeceu, entregou-lhe a pá e sentou-se no chão para descansar. O rei cavou um canteiro, depois outro, o tempo passou. O sol começou a se por atrás das árvores. O rei parou o trabalho, fincou a pá na terra e virou-se para o eremita mais uma vez. Eu vim até si em busca de respostas para as minhas 3 perguntas. Se não me pode responder, diga-me, para que eu possa voltar para casa. Nesse exato momento, algo aconteceu. O eremita não respondeu, mas apontou para a beira da floresta. Olhe, disse ele. Alguém vem a correr para cá. O rei virou-se e viu um homem com uma longa barba a correr na direção deles, vindo da floresta. O homem pressionava as mãos contra o estômago e o sangue escorria por entre os seus dedos. Ao chegar perto do rei, ele desmaiou e caiu no chão, gemendo francamente. O rei e o eremita abriram a roupa do homem e descobriram um grande ferimento no seu abdômen. O rei, agindo instintivamente, começou a limpar a ferida da melhor forma que pôde e usou a sua própria camisa para fazer um curativo. Mas o sangue não parava. O rei lavou, limpou e enfaixou a ferida várias vezes, até que, finalmente, a hemorragia diminuiu. O homem ferido recuperou um pouco a consciência e pediu água. O rei correu até uma nascente próxima e trouxe-lhe água fresca. Enquanto isso, o sol já se tinha posto completamente. E o ar da noite começava a ficar frio. Com a ajuda do eremita, o rei levou o homem para dentro da cabana e deitou-o na cama do eremita. O homem fechou os olhos e ficou quieto. O rei, exausto pelo longo dia, pela caminhada e pelo trabalho de cavar, sentou-se no chão e adormeceu ali mesmo, um sono tão profundo que dormiu a noite inteira. Quando acordou na manhã seguinte, demorou um pouco a lembrar-se de onde estava e quem era aquele homem barbado deitado na cama. O homem, agora com o olhar mais claro, encarava-o fixamente. Quando viu que o rei estava acordado, disse em voz baixa: "Perdoe-me." O rei ficou confuso. "Eu não o conheço e não tenho nada para lhe perdoar", respondeu ele. "O senhor não me conhece, mas eu conheço", disse o homem. "Eu sou seu inimigo. Jurei vingar-me de si, porque o senhor executou o meu irmão e confiscou as nossas propriedades. Eu sabia que o senhor viria sozinho ver o eremita e planeei matá-lo no seu caminho de volta. Mas o dia passou e o senhor não apareceu. Então, saí do meu esconderijo para o procurar e encontrei os seus guardas. Eles reconheceram-me, feriram-me e eu escapei. Eu teria morrido se o senhor não tivesse cuidado da minha ferida. Eu vim para o matar e o senhor salvou a minha vida. Se eu viver, e se o senhor desejar, servirei a si como o mais fiel dos servos. Perdoe-me." O rei ficou imensamente feliz. Fazer as pazes com um inimigo de forma tão fácil
era uma vitória muito maior do que qualquer batalha. Ele não só perdoou o homem, como prometeu devolver-lhe as suas propriedades e enviar os seus próprios médicos para cuidarem dele. Depois de se despedir do homem, o rei saiu da cabana para procurar o eremita. Ele queria, antes de partir, fazer as suas perguntas uma última vez. Encontrou o eremita de joelhos, a semear sementes nos canteiros que eles tinham cavado no dia anterior. O rei aproximou-se e disse: "Pela última vez, Pacoli, que responda às minhas perguntas. Homem sábio." O eremita levantou-se e olhou para o rei. "Mas as suas perguntas já foram respondidas", disse ele. "Como assim?" perguntou o rei, perplexo. "Não percebe?" replicou o eremita. "Se ontem o Senhor não tivesse tido pena da minha fraqueza e não tivesse cavado estes canteiros para mim, teria ido embora. Aquele homem tê-lo-ia atacado e o Senhor ter se arrependido de não ter ficado comigo. Portanto, o momento mais importante foi quando o Senhor estava a cavar os canteiros. A pessoa mais importante era eu, e a coisa mais importante a fazer era ajudar-me." Depois, continuou o eremita, quando aquele homem correu até nós. "O momento mais importante foi quando o Senhor estava a cuidar dele, pois, se não o tivesse feito, ele teria morrido sem fazer as pazes consigo. Portanto, ele era a pessoa mais importante, e o que o Senhor fez por ele foi a coisa mais importante." E então, o eremita revelou a grande verdade. Lembre-se disto: só existe um momento que importa, e esse momento é agora. É o único momento sobre o qual temos algum poder. A pessoa mais importante é aquela com quem o Senhor está, porque ninguém sabe se terá negócios com mais alguém no futuro. E a coisa mais importante a fazer é o bem a essa pessoa, porque foi para isso que fomos enviados para esta vida. E assim, o rei finalmente encontrou as suas respostas, não em palavras complexas ou teorias distantes, mas na simplicidade da ação, da compaixão e do momento presente. Esta história de Tolstói é um lembrete poderoso de que a sabedoria não está no futuro ou no passado, está aqui e agora. A pessoa mais importante é aquela que está à nossa frente. E a tarefa mais importante é o amor e o bem que podemos oferecer a ela neste exato momento. Obrigado por assistirem e por embarcarem nesta jornada conosco. Se esta história tocou o vosso coração, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar com alguém que precise de ouvir esta mensagem e subscrever o canal para mais reflexões como esta. 8. Aproxima.